Último bloco do Antenados no Geral, estamos falando sobre oração e resposta de oração. Uma coisa que é muito interessante, claro que necessariamente não foi uma oração feita, mas o centurião em Cafarnaum chegou em Jesus e falou, olha, eu tenho um servo lá que está doente, não sei o quê, e pela fé, Jesus falou, pela sua fé, o seu servo está curado. É muito interessante que a nossa fé, às vezes nossa oração, nosso pedido, Deus responde e dá uma bênção para um terceiro que às vezes nem sabe, nem espera. Isso é meio maluco de entender. Tem gente, eu estava até brincando, tem gente que fala assim, eu não acredito nisso. A pessoa tem que ter fé para receber, ela tem que acreditar em Jesus para receber. Eu falo, então como é que tu responde o morto a ressuscitar? Ele não pode nem orar. Então tem alguém orando por ele para ele poder ressuscitar. Deus faz às vezes também uns negócios assim. A gente tem tanta fé na cura de alguém que mesmo a pessoa sem pedir, sem ter fé, Deus cura pela nossa fé. Deus sai dos nossos padrões, né? Total, a gente não pode de colocar... merecimento, de orar, ele não está nessa não. A gente não pode colocar Deus numa caixinha e limitá-lo, né? Aí que eu falei, se a minha palavra estiver dizendo, é muito mais complexo você entender o que Deus vai atender do que o que Deus não vai atender. Exatamente. Então, assim, no caso do centurião, ele orou, pediu a Deus, ao Senhor Jesus que curasse o seu servo que estava lá. E, Senhor, ele confiou, basta uma palavra tua e meu servo será curado. Vai que o seu servo já foi curado. Ainda em Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, aquele paralítico, conduzido por 4 amigos, foi baixado, né, do teto daquela casa. Jesus parou o que estava falando para dar atenção àquele paralítico e diz assim, vendo-lhes a fé, ou seja, vendo a fé dos 4 paralíticos, disse ao paralítico. Dos 4 amigos dele. Dos 4 amigos, né? A fé dos 4 amigos. Jesus viu a fé daqueles 4 homens, mas eu entendo que, por mais que no texto não esteja explícito, aquele paralítico teve um pouco de fé. Até para se submeter àquilo que os 4 amigos fizeram. Perfeito. Quer dizer, ele confiou na proposta. De alguma coisa. Ele confiou na proposta dos 4 amigos. Ele teve um pouco de fé. Bom, esse Jesus que os meus amigos conhecem tem poder para me curar dessa enfermidade. Ele submeteu à vontade de Deus, mesmo não tendo uma fé grande naquele momento. É a ver com aliança, né, André? Eu creio que aliança, fé, porque assim, eu não acredito que você levando aquele negócio, Deus é soberano? Deus mas aí é uma fé particular. Eu digo assim, eu digo a minha, né? Eu não acredito, eu sei que Deus pode tudo. Mas também, quanto mais você conhece a Deus, mais você confia no amor dele fiel. Então, assim, eu não acredito que, de repente, tem pessoas fiéis aqui, que você está seguindo ali, dedicando ao Senhor, e tem alguém que a gente sabe que o céu não será completo faltando aquela pessoa, sabe? E às vezes a pessoa está rebelde, está ali, mas nós entramos na brecha, sabe? Então, Deus, sabe, ele vai falar assim, é o meu filho que está pedindo, sabe? É complicado. Agora, tem que ser fiel, tem que ter fé. Então, eu creio nisso que você fala. Às vezes, a oração de alguém que tem uma aliança com Deus, de alguém que sabe que é fiel a Deus, de alguém que tem intimidade com o Pai, né? Que quando a gente, às vezes, fala, tem gente que usa muito essa expressão, eu determino. Quem sou eu para determinar para Deus responder alguma coisa? Mas o filho, aquele que tem relacionamento, você tem momento... É como é o filho, tem momento que ele pede, pai... Aí quebrou. Te quebra. Dentro desse conceito, e eu concordo plenamente, vamos trazer para o outro lado. Algumas pessoas enxergam. Bem, se um filho pede, o pai responde, imagina a mãe. Aí as pessoas entram um pouco... Puxou bem, né? Então, vamos pedir para a mãe interceder. Então, oram. Maria, tem lá, né, o ídolo, ou como seja, um santinho, e ora algumas pessoas. Uma vez eu me lembro que a gente estava fazendo um debate desse aqui no Antenados, e a gente chegou a tocar nisso, e uma pessoa ligou e falou, olha, vocês estão falando, mas se vocês quiserem, vou aí, dou documento, eu fui, orei para o santinho, eu fui curado, e eu tenho exame para dizer que não foi, não sei o quê. Claro que é difícil a gente falar, não foi curado, para mim esse não é o caso, mas muitas pessoas tem esse mesmo conceito de, bem, se eu que sou filho peço, imagina a mãe que manda no filho, né? A Bíblia, André, é a nossa única regra de fé e de prática. Entendeu? A Bíblia não entra em contradição. A palavra de Deus diz em Timóteo 2,5 que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Homem. Então, não há contradição na Bíblia. Um santo não vai fazer intermediação entre nós e Deus. E deixa eu ler, uma pessoa que já morreu não pode fazer intermediação. Claro que não. Às vezes eu posso dizer, pastor, ora por mim, que ele tem uma vida consagrada, pode ter esse efeito que nós estamos falando agora. Alguém que já morreu, eu não posso pedir para Moisés, ajuda aí. Esse exemplo que você deu, eu creio que a oração foi respondida pela misericórdia de Deus, que viu naquela pessoa um desejo sincero. Ela usou o caminho errado,
mas havia um propósito sincero. Ela foi a pessoa errada, no caso, a um santo, que não podia fazer nada por ela. Mas, no fundo, Deus viu sinceridade naquele ato, naquele propósito. Eu creio que Deus atendeu a oração. Certo, Deus, porque conheceu o coração, vai direcioná-la. Exatamente. Para o caminho exato. Agora, tem momentos também que a pessoa fala assim, foi porque eu fiz a oração, e de repente não foi ela. Tinha um monte de gente orando por aquela causa dela. Tinha um monte de gente exercendo. Tinha um propósito de Deus, como o pastor falou, né? É complexo. Agora, a gente fecha com a Bíblia, né? Por quanto que o pastor citou, um só mediador, um só Deus e um só mediador entre Jesus Cristo e o homem. Entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E aí a própria Maria, né, no momento que está todo mundo ali naquela coisa em Caná da Galileia, ela diz assim, olha, fazei tudo que ele vos disser. O negócio não é comigo, é com ele. Né? E quando nós vamos ver Maria ali, a própria Maria, quando recebe a notícia que ficaria grávida, ela adora. Ela adora. Ela adora. Meu Deus, meu Redentor, meu Salvador. Então, assim, ela se coloca o tempo inteiro. Imagine Maria naquele grande dia saber assim, meu Deus, me idolatraram? Mas eu não deixei exemplos suficientes para que não me adorasse, para entender, claro. Eu vejo que tem um monte de homens mártires, André, que Cosme Damião, Jorge, que foi conde da corte romana, Sebastião. Todos excelentes cristãos. Homens cristãos que deram sua vida. Exatamente. Eu imagino, você viu uma filosofia de vida aqui, André, dedicado, você, seu pai, a sua vida inteira. Aí, de repente, um dia Jesus recolhe, aí lá, quando todas as coisas forem consumadas, você vai saber assim, meu Deus, eu deixei uma filosofia de vida e justamente usar aquilo e Pastor, são exemplos que podem ser repetidos. Maria foi uma grande mulher. Exatamente. Gostaria muito que a minha filha fosse igual Maria. Pronto, exato. Cheia de graça, né? Uma mulher íntegra, obediente, submissa ao querer de Deus. Humilde. Exato. Queria quebrantada. muito que a minha filha, que tem 10 anos, fosse igual Maria. Exatamente. É um exemplo para nós, mas não tem representatividade junto a Deus. Como mediadora, como intercessora. E aquilo, as pessoas que querem fazer essa questão de, mas você pede para o seu pastor orar por você, interceder por você. Peço, mas o meu pastor é um homem de fé e está vivo. Que é uma coisa também, não é só a questão do parentesco. Eu tenho alguma dificuldade de entender de você falar com uma pessoa que tem fé em Deus e está viva. Poxa, me ajuda em oração, ora pela minha vida. Ora para mim, pede para Deus poder fazer um mês na vida. Eu vejo isso. Uma coisa é uma pessoa que já morreu. A gente ora para Jesus porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo, por isso que nós oramos para Jesus. Claro. Eu tenho também dificuldade, às vezes, de entender, eu converso comigo, mas eu falo, cara, orar para uma pessoa que já morreu e querendo ou não, enfim, é complexo, a gente pode ir embora para falar disso, mas só ver o pastor Ronaldo já de terminar que está voando o tempo. A idolatria é uma tentativa de se roubar a glória de Deus, né? Em Atos 17, quando Paulo chega lá em Atenas, né, na cidade grega, ele vê, tinha todo tipo de altar ali, eles davam um tiro para todo lado, fazia oração para todo mundo, né? Imagina só a quantidade de deuses, né? E ainda tinha o do Deus desconhecido, que se de repente faltasse o nome de algum, né? Vamos botar um aqui, que esse aqui é o que a gente nem sabe que existe, que possa fazer. E Paulo usa ali como brecha e diz que esse Deus fez o céu, a terra e todo mundo, e criou os seres humanos. E no 25 Paulo diz, a todos ele dá a vida, respiração e tudo mais. Né, faz chover, e então quer dizer, se alguém tinha recebido uma resposta de oração, uma resposta de algum benefício, né? Estava abençoado em alguma coisa. Não, foi o Deus tal que me deu. Paulo está dizendo, não, olha aqui, esse aqui foi Deus, hein? Quem abençoou foi Deus, né? Cria juízo aí, para de adorar outro, porque foi o Deus verdadeiro que te deu, que te abençoou, né? Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados na Geral. Foi muito bom. Eu espero que você tenha aprendido aí alguns princípios, alguns conceitos sobre oração e resposta de oração que Deus espera da gente. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Eu nunca iria conseguir chegar ao topo, mas algo em mim eu sei que vai além. Neguinho, sei que vai além, além de tudo que já vivi. Eu quero